Então, boa tarde. Hoje é 31 de janeiro já de 2022, né? O tema de hoje é um tema bastante sensível, para dizer o mínimo, né? Então, Anderson, eu não sei tu e quem mais pediu a arqueologia dos períodos repressivos. Teve mais de uma pessoa que fez essa pergunta. Laura? Professor, eu pedi a aula que o senhor passou o trabalho e não consegui achar. O senhor poderia me tirar algumas dúvidas sobre o trabalho? Qual é a data de entrega e qual o número de páginas que o senhor quer? Então, eu não peço número de páginas, assim, porque é uma resenha, ela parte do princípio, e é bom estar gravando, né? A resenha, ela parte do princípio num diálogo, né? Então, por exemplo, pegar o exemplo da Tamara. Tamara pegou a arqueologia de Porto Alegre, né? Eu mandei para ela a dissertação do Luiz Cláudio Simões, que tem umas 250 páginas, por exemplo, mas eu falei para ela pegar a parte que diz respeito a, digamos assim, a arqueologia, o que se pode dizer a partir do material arqueológico, né, para Porto Alegre. E aí ela pode dialogar isso com outros textos, com outros autores e tal, porque uma resenha sempre é isso. Uma resenha não é um fichamento. Quando eu mandei um e-mail para vocês, o que é uma resenha? Eu vou resenhar um texto qualquer, mas a resenha, ela parte do princípio de que eu vou ler o texto, que eu vou resenhar, mas eu vou dialogar com outros textos. Então, eu apresento aquele texto, né, que eu estou resenhando, junto com outras leituras que eu fiz, junto com outras referências, certo? Então, por exemplo, vou pegar um texto qualquer aqui. O primeiro livro que me veio à mão aqui foi do professor Klaus Hilbert, Ossos do Ofício, um manual de arqueologia, né? Digamos que eu vou resenhar esse livro, do professor Klaus Hilbert. Eu vou dizer o que tem no livro, qual é o conteúdo do livro, que é uma forma bastante pessoal. O professor Klaus utiliza a primeira pessoa para falar das experiências dele em arqueologia, e ao mesmo tempo que ele vai contando essas experiências, ele vai então falando dos métodos e das técnicas. Não é um manual, por exemplo, como Colin Renfrew e Paul Bunn, né, que é um outro manual de arqueologia. Não é um manual de arqueologia clássico, como Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Não é um manual técnico, como Luciana Palestrini. Então, pronto. E aí eu começo a dialogar com outros autores para falar desse livro aqui, certo? Uma resenha é isso. Eu apresento o texto que eu quero apresentar. Nesse texto tem isso, 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 isso. Mais ou menos como diz a contracapa, só que de uma forma bem mais estendida, né? Mas dialogando com outros autores, dialogando com outras referências que aí vocês buscam na internet, né? As referências que vocês buscam na internet não é falando dele, é falando sobre qual é a abordagem desse texto que vocês estão lendo, com outras referências que vão acabar servindo de complementação, de comentário a esse texto, né? A resenha não é um fechamento. Eu torno a repetir. A resenha também não é um resumo, né? A resenha é um exercício intelectual onde vocês vão comentar para alguém, uma terceira pessoa. Digamos que vocês pegam um ônibus da universidade até Tancredo Neves, demora só 1h30, mais ou menos, né? E aí vocês vão comentar o livro que vocês estão lendo. Para comentar esse livro, vocês vão ter que dizer o que esse livro tem, né? Mas para avaliar esse livro, vocês vão também usar outros autores. Olha, ele não faz isso que nem o fulano faz. Ele não faz aquilo que nem o outro fulano faz. Isso é uma resenha. É um exercício intelectual, né? Mesmo que vocês me digam, André, eu estou no segundo semestre. E é o segundo semestre ainda por cima remoto. Bom, leitura. A gente está falando de leituras, né? Então, por exemplo, o Anderson, que pediu a arqueologia dos regimes repressivos, tem mais alguém que pediu sobre o mesmo tema. Eu não sei se eu mandei já para o Anderson o texto, o capítulo de livro do, do que eu vou apresentar hoje, por exemplo, que é a arqueologia em regimes repressivos em Tucumã, na Argentina, né? Mas depois ele me avisa aí
se ele recebeu um texto, senão vou ter que mandar um outro texto para ele. Certo? O Diogo vai fazer sobre o que mesmo, Diogo? Arqueologia vários hospitais. A arqueologia dos hospitais, aí eu mandei o livro Hospital, inteiro. né? Vai ao hospital, né? Tem outros textos daqueles mesmos autores e tem outros textos já, dissertações e teses, falando de arqueologia indo para hospitais, né? Então é uma pesquisa relativamente fácil de fazer e é um livro, né? No caso do Diogo. Eu não sei se o Christian está aí presente ou não. Tá, se eu mandei o texto para o Anderson, então tem outra pessoa que pediu, que eu não sei quem é, não lembro quem é que é, vai ter que pegar um outro tema, né? Daqueles. Por isso que eu falei para vocês, comecei minha aula dizendo isso. Quando a gente pede, um professor pede, responda neste e-mail para todo mundo, é para que todo mundo saiba o que todo mundo vai pegar e não dê conflito de duas pessoas acabarem querendo pegar o mesmo tema, né? Então, né, eu sei que agora a gente está encerrando o semestre, mas fica a dica, né? Quando o professor pedir assim, responda nesse mesmo e-mail, é para que todas as pessoas vejam o que você está escolhendo. E não dar treta, né? Então, como eu estava dizendo, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco árido, né? Enfim, mas faz parte da arqueologia, que é a arqueologia dos períodos repressivos. Eu resolvi escolher essa imagem para começar a aula, porque vocês provavelmente não estão vendo o que tem aí. Vocês conseguem enxergar alguma coisa aí? Pode abrir o microfone. Fala, Laura. Professor, desculpa ser chata de novo, mas é que a minha pergunta sobre qual a data a gente tem para entregar o trabalho. Ah, sim. As aulas vão até dia 11 de fevereiro, né? 11 de fevereiro, é isso? Acredito Né? que sim. Então, sim, se as aulas vão até dia 11 de fevereiro, nós temos aulas dia 7. É, dia 7? Dia 7 é a nossa última aula, né? Então, acho que o prazo é uma semana. De Tá hoje bom. até o dia 7, Obrigada. certo? Dia 7 tem a última aula, que é a aula sobre arqueologia de licenciamento ambiental, que é a nossa última aula, 15ª aula, né? Mas, então, fica registrado, então, Laura, dia 7 de fevereiro é o prazo para o envio da resenha, certo? Certo, obrigada. Desculpa Obrigado, interromper de obrigado. novo. Não, tudo bem. Eu que não tinha te respondido, obrigado. Bom, voltando aí, então, o que vocês conseguem ver nessa foto? Se vocês conseguem ver alguma coisa nessa foto. Parece um monte de roupa amontoada. Não sei se é, mas Então, parece. eu vou te dar uma dica. Tu não tá vendo algo aqui mais interessante, Diogo? É um osso. Exatamente. Aqui nós Ah, tá. temos várias roupas, tá? Várias roupas numeradas, né? Onde cada uma delas registra um vestígio, né? Encontrado num poço, tá? Então a aula de hoje é sobre ditaduras de regime de exceção, tá? E eu vou falar de uma experiência que eu tive em Tucumã, na Argentina. Tucumã ela é famosa porque é onde primeiro aconteceu a independência da Argentina em relação à Espanha, foi em Tucumã. E também a ditadura na Argentina começou um ano antes em Tucumã do que o resto do país, né? Então, embora as fotos possam parecer meio aleatórias, por favor, vocês podem levantar a mão e perguntar a qualquer momento que vocês quiserem, mas é porque justamente o que foi escavado na Argentina foi um poço. Esse poço era um poço que era cheio d'água, né? E esse poço de água tem 7 metros de diâmetro, 7 metros de diâmetro, tá?
Calculem aí 7 passos largos de vocês, tá? 7 passos bem larguinhos de vocês, vão dar mais ou menos 7 metros de diâmetro. E esse poço aqui, ele abastecia de água as máquinas, né, a vapor, né, a ferrovia, quando passava em Tucumã, no começo do século XIX, né, tinha uma parada em Tucumã, aonde esse poço era tirado água para alimentar as Maria Fumaça, né, que então trabalhavam com máquina a vapor. Esse poço foi abandonado ao longo do século XX, e eis que ele vai ser reutilizado, né, pela ditadura militar, civil-militar da Argentina, como um centro clandestino de depósitos de corpos indesejáveis, né? Eu vou mostrar 3 exemplos hoje, tá? Um é uma escola que serviu inclusive de campo de pouso de aeroporto, de helicóptero, né, para um centro de torturas, uma escola de ensino fundamental, né? Vou mostrar como a arqueologia ajudou a interpretar, a reforçar os depoimentos dos sobreviventes, uma vez que era a voz dos sobreviventes versus a voz dos militares, né? Porque na Argentina foi feita uma meia-culpa, foi feita uma revisão, não é uma revisão, mas enfim, foi feito um trabalho de penalização, né, das pessoas envolvidas na ditadura, mas sempre ficava em dúvida, era a voz da pessoa contra a voz dos militares. E aí, aqui, nesse caso específico, em Tucumã, a arqueologia foi utilizada fortemente para comprovar os depoimentos dos perseguidos políticos durante a ditadura, dos torturados, dos sobreviventes, né? Lembrando a vocês que a ditadura argentina, o governo e os militares, o exército, reconhece 9.000 mortos, tá? Pela ditadura, tá? Os grupos de desaparecidos e familiares reclamam 100.000 pessoas. Eu vou repetir. O exército reconhece 9.000 pessoas e os grupos de desaparecidos estimam em 100.000 pessoas, tá? O Brasil teve menos de 2.000 pessoas mortas pela ditadura. Por isso que a ditadura na Argentina é algo muito mais forte do que no Brasil, certo? Não estou dizendo, por favor, não entenda que eu estou dizendo que a ditadura no Brasil foi menor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o número de mortos e desaparecidos na Argentina foi infinitamente maior, né? O estado de exceção na Argentina foi muito mais brutal, né, do que qualquer outro país da América do Sul, certo? E aí, nessa escolinha, né, nós temos uma sala de tortura, né, aonde os depoentes, então, vão dizer como é que essa escola funcionava, como é que era o espaço, a distribuição do espaço e tal, e os militares sempre dizendo que não, que era a loucuragem das pessoas. E aí, essa escola, a Escuelita de Família, Famaillá, né? Famaillá, então, tem essa estrutura aqui, né? De salas de aula, aonde era o centro de tortura, aonde eram as pessoas que ficavam esperando para serem interrogadas, né? Onde é que eram os banheiros, né? E outras salas, os banheiros eram aqui, né? Onde é que eram os banheiros e outras salas aqui, o heliporto improvisado na quadra de esportes, e tudo isso, né, foi um centro de tortura, tá? Para quem entende castelhano, eu acho que dá para entender bem aí, né? Tudo isso como esse centro de tortura que funcionou de 75 até 83, 1983, tá? Para quem não lembra o quanto eu sou jurássico, eu nasci em 66, tá? Então, em 83 eu tinha aí meus 17 anos, né? Então, são datas
que para mim, que eu sou mais velho que vocês, são datas totalmente reconhecíveis, totalmente... Não é um passado distante, tá? E nesse espaço, então, foi utilizado, durante esse tempo, como centro de tortura, interrogatório para os perseguidos políticos do regime argentino. Né? Quando o arqueólogo vai para campo, o que ele vê é isso. Ele vê um nada. Né? Ele vê um absolutamente nada. E aí, como arqueólogo, a gente tem que perceber que isso aqui, então, é um alicerce, e esse alicerce tem uma continuidade, né? E se existe um alicerce, existe alguma coisa. Né? Então, quando o arqueólogo vai para campo, que a gente tem que perceber isso. Quais são os sinais que me apontam para a existência de objetos, cultura material e evidências arqueológicas, né, que apontam para o uso anterior desse espaço. E eu já falei para vocês, mas eu torno a enfatizar que a arqueologia, ela, nesse caso aqui, não tem nada a ver com período histórico. Quantos anos precisa um lugar para ser sítio arqueológico? Né? Não é essa a questão, mas como os métodos e técnicas da arqueologia respondem questões que a história e outras ciências não respondem, não são capazes de responderem satisfatoriamente. Né? Bom, aqui está a equipe, né? Professor Daniel Campi, da Universidade de Tucumã, o Rui Dias, um cara que escavou nesse local aqui, esse menino aqui, não lembro o nome dele, era aluno do doutorado na época. Então, esse grupo faz parte do CAMIT Tucumã, que faz o quê? Recupera a memória dessas pessoas, né, que são desaparecidas, né, porque o governo argentino usava uma estratégia parecida com o governo brasileiro. Uma mãe, qualquer pessoa interessada ia numa penitenciária, aí o dirigente da penitenciária dizia que a pessoa não estava ali, estava em outro lugar, mandava para o outro lado do país, aí saía aqueles familiares buscando a pessoa no outro lado do país, lembrando que a Argentina não é tão pequenininha assim, né? A Argentina é o segundo maior país em extensão na América do Sul, depois do Brasil, né? E assim, enquanto a pessoa já estava morta, já tinha desaparecido e tal. E essa foto aqui, ela está numa sombra de uma árvore, porque cada pessoa que foi reconhecida e identificada no Poço de Vargas, né, os familiares plantaram uma árvore. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Foram identificados 175 pessoas. 175 pessoas nesse poço, tá? Relativo a 1 ano de ditadura em Tucumã. Eu vou repetir. 175 DNAs diferentes identificados, tá? Nesse poço, relativo a 1 ano de ditadura. Certo? Então, aí, na escolinha familiar, como eu mostrei antes, né, também os argentinos têm essa força de não deixar a memória desaparecer. Eles colocam o rosto das pessoas identificadas ou das pessoas que passaram por esses centros de tortura e foram mortas, né? Eles colocam isso nos locais identificados de tortura. Aqui, o que me interessa é isso aqui, tá? Que vocês não estão vendo, mas eu vou dizer o que é isso aqui. Isso aqui é uma escavação de pintura. Ou seja, os arqueólogos vão lá e raspam as pinturas para ver aonde existe sequência de pintura. Por quê? Porque os militares diziam que não, que essa parede aqui sempre existiu, e os arqueólogos vão lá e mostram que não só a rachadura, mas pelo depoimento dos perseguidos, essa parede não existia. Essa parede não existiu. E os milicos dizendo, não, essa parede sempre existiu. Só que quando tu vai escavar a parede, né? Escavar a parede como
técnicas arqueológicas de extração de pintura, tu vai ver que existem muito mais pinturas desse lado aqui, acho que vocês estão vendo, né? Mesmo que pixelado, dá para ver, do que aqui, né? Então, o que acontece é isso, eu consigo provar que essa parede aqui é mais recente que essa parede aqui, que era a parede do banheiro. Parede do banheiro, onde os torturados volta e meia eram levados, ou porque tinham se borrado nas calças, ou porque, enfim, estavam numa situação de fedor que nem os militares aguentavam, iam lá, jogavam eles lá para dar um banho, né? Isso era muito comum, né? E como eu disse antes, cada um dos DNA identificados dentro do Poço de Vargas, né? Cada uma das famílias vai lá e planta uma árvore, né? E coloca fotos, coloca, né, retratos das pessoas, né? Em homenagem a esses desaparecidos. O que acontece é que no Poço de Vargas, quando foi escavado, várias coisas ficam evidentes. Por exemplo, os militares diziam que não, fulana, dona Mercedes, foi presa, e depois de presa, ela foi levada para a delegacia A, para o presídio B, para a delegacia C. E quando se escavou no Poço de Vargas, o que se deu para perceber era as roupas que as pessoas estavam utilizando em relação com o período que a família disse que essa pessoa desapareceu. Então, por exemplo, os militares diziam assim, não, ela tá em algum presídio, né? E quando a equipe escavou essa pessoa e as roupas, comprovaram que não. Essa pessoa foi presa, ela em seguida sofreu torturas, provavelmente morreu em função da tortura e foi jogada no poço. Muitas dessas pessoas estavam com roupa de verão, né? Mostrando que elas foram capturadas e mortas em seguida, né? Enquanto isso, o governo tratava de cozinhar as famílias, dizendo que a pessoa estava viva, né? Que é muito pior, né? A condição de desaparecido político é muito pior do que você enterrar a pessoa. Você enterra a pessoa, você faz o seu luto, né? Mas não fica procurando ela eternamente, como era que o governo argentino fazia com as pessoas, de ficar cozinhando os familiares. Aqui uma outra foto da equipe. Aqui atrás é o poço. Aqui atrás, né? Famílias dos desaparecidos, né? E esse poço aqui, então, a área, depois eu vou mostrar para vocês, a área que foi escavada do poço, aonde estão os restos humanos, está a 22 metros de profundidade. E o governo argentino aterrou esses 22 metros com lixo, com caliça, com resto de obra, com tudo que vocês podem imaginar, para que esses corpos nunca tivessem sido encontrados. Então, aqui dá para ter uma ideiazinha. Cada um desses números aqui é um resto humano, né? Com ossos e tal, com vértebras, costelas e tal. Dá para ver aqui as costelas? Acho que vocês conseguem ver, né? Vocês conseguem ver as costelas aqui? Vértebras e tal, fêmur e tal. E isso aqui está embaixo de um aterro, de uma viga, né? E antes dessa viga tinha outras tantas vigas, outras tantas coisas aterrando, literalmente aterrando esse poço, para que ele não fosse nunca mais mexido, né? Nunca mais, enfim, descoberto, né? E é muito tocante quando você vê o nome das pessoas ali, né? Porque não é o nome de uma pessoa, né? É o nome de um desaparecido político, né? Que foi identificado por um trabalho de arqueologia forense mega hard, fodástico, assim, que identificou restos mínimos de ossos para identificar os familiares, para que esses familiares pudessem, então, recorrer. Esse aqui é o poço já limpo, né? Então, 22 metros, tá?
tem que haver um bombeamento de água, Diogo, porque como o poço ele se alimenta de lençol freático, né? Tem que haver um bombeamento constante para tirar essa água, para chegar no nível onde estão os restos humanos. Então, depois eu vou mostrar. O nível do lençol freático está 16 e 17 metros de profundidade e os corpos estão a 22 metros de profundidade. Então, o negócio era para esconder mesmo, não era para brincar, não era para, enfim, dissimular. Não, o negócio era violento mesmo, era para... lá onde está a luzinha, lá no fundo, lá, é onde as pessoas estão trabalhando. A 22 metros de profundidade. Imagine a claustrofobia, né? De você trabalhar escavando a 22 metros de profundidade. Né? Então, aqui estão os motores de bombeamento, de um motor joga ar e outro motor puxa água, tá? Porque a água está ali sendo... O lençol freático continua alimentando o poço de água, né? Então tem que ter um poço, um monstro desses para jogar ar lá para baixo, jogar ar, porque não tem ar lá embaixo, para o pessoal escavar, né? E outro troço desses aqui, como eu mostrei antes, para puxar água, para dredar água. Né? Ali está o Rui. Do lado, depois eu vou mostrar daqui a pouco eu vou mostrar um galpão, onde os militares diziam que era um centro de armas, um centro de depósito de munição, né? E isso aqui que vocês estão vendo aqui, embora não dê para ver muito bem, porque a máquina não estava muito boa, né? Dá para ver a foto do ser humaninho aqui. Mas isso aqui, onde está marcado isso aqui, é onde os militares botaram fogo para calcinar, para botar fogo a ponto de torrar o osso totalmente, a ponto de virar pó, né? Porque vários corpos foram jogados aqui atrás, depois eu vou mostrar, isso aqui é uma área coberta hoje, né? Mas onde os militares jogaram corpos e que botaram fogo para carbonizar, para acabar com as evidências, os arqueólogos viram pela composição do solo que isso aqui foi torrado, isso aqui atingiu a temperaturas elevadíssimas e, pessoal, isso aqui queimou o solo. Queimou o solo, é como eu tenho uma argila e botar tanto fogo a ponto daquela argila virar cerâmica. Foi esse o grau de queima, né, daqui. Né? Para eu atingir cerâmica, eu preciso pegar a argila e queimar a 700 graus. Né? Isso aqui chegou a mais de 1000 graus, mais ou menos. Né? Aonde... fala, Diogo. Eu queria perguntar o que teria feito uma ferramenta, sei lá, o que teria causado essa temperatura, chegado nessa temperatura. Os caras botaram fogo, os caras botaram gasolina e botaram fogo para queimar os corpos. Né? Os caras botaram... É um quartel, né? É um quartel. E nesse quartel os caras diziam, não, ali não era centro de tortura, ali era só um depósito de munição, não tinha nada ali, era só um depósito de munição. E quando os arqueólogos vão lá, o que eles vão ver que não, né? Que escavando esse lugar, né? Atrás desses depósitos de munição, o que tu tinha eram vários pontos onde houve incêndio proposital para queimar os corpos dos desaparecidos políticos. Certo? Bom, Tucumã tem um histórico de resistência e de luta armada, de luta contra o governo fortíssima até hoje. Até hoje. Né? Então, até hoje, o governo militar argentino, mesmo vivendo numa situação civil, o governo ainda faz gente desaparecer. Tá? Quando eu estava lá em Tucumã, inclusive, teve um caso recente de um cara que defendia uma associação de índios mapuches, né? Do sul da Mapuches, do sul da Argentina, e desapareceram com o guri, né? Simplesmente porque ele era representante de uma etnia. Né? E no galpão, né, aonde a gente vai, onde os arqueólogos vão escavar, o que vai aparecer são pontos carbonizados,
E se havia carbonização dentro do galpão, não podia ser um depósito de munição, né? Não podia ser de munição, porque, afinal de contas, se tinha munição, não podia ter fogo, né, gente? Vamos combinar. A mesma coisa, né? Os militares diziam que a área não era cercada ou não tinha divisórias, baias, porque depois eu vou mostrar uma foto, um desenho, de como os perseguidos, como os torturados falam desse galpão. Tinham várias baias, onde as pessoas não podiam se esticar, tinham que dormir sentada, e os milicos dizendo que não, que ali nunca tinha baia, mas o que acontece é isso. Na escavação da parede, se percebe intrusões que mostram que ali havia, sim, se não era baia, era uma parede intrusiva, né, que evidencia que o depoimento dos torturados fazia sentido, né, e não era uma parede lisa, conforme o depoimento dos militares, né. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia, aqui está um desenho esquemático do poço, né, tudo isso aqui estava aterrado, primeiro nível de lençol freático, né, tudo isso aqui aterrado, segundo nível de lençol freático, né? E as pessoas estavam ainda mais embaixo, tá? Todas essas pessoas aqui foram identificadas. Tá? Todas as pessoas aqui foram perseguidas e desaparecidas, né? Desaparecidas, né? E foram identificados, se não me engano, 175 DNAs, né, nesse único trecho, né, que está aqui um pouquinho mais abaixo na foto, né? Os castelhanos chamam de saranda. Saranda é uma peneira, né? É uma peneira onde todo o sedimento que saía da escavação passa por uma peneira, né? Para ver se tenha esse lugar aqui, que é os fundos do galpão militar, eles botaram fogo em tudo. Então não sobrou nada, assim, sobrou micro evidências muito pequenas, porque o osso humano, depois que tu bota ele numa temperatura, ele vira pó. Ele vira pó, né? Então, uma das formas de vocês acabarem com o corpo humano é depois de algum tempo, né? O corpo mesmo abandonado, você joga um gasolina e botar fogo, dependendo da gasolina e da lenha que vocês colocam, vira pó, vira nada, né? Sobra quando muito, os dentes, né? E geralmente o que sobra é nada, né? Foi um serviço muito bom, muito forte de eliminar essas evidências aqui, que no poço não teve essa preocupação, porque eles achavam que no poço ninguém ia descobrir, e cada um desses numerozinhos representa uma evidência, ou uma peça de roupa, ou um botão, ou um elástico de uma roupa de baixo, né? Tudo isso aí foi encontrado no Poço de Vargas, né? E aqui vejam que a gente está numa profundidade de 30 metros. 30 metros de profundidade, aonde essas pessoas foram jogadas. Um dos questionamentos que ainda é feito, para vocês terem uma ideia, um dos questionamentos que ainda é feito é se a pessoa foi jogada com vida ou não. 30 metros de profundidade. Certo? Se vocês quiserem fazer perguntas, tá, pessoal? Aqui, novamente, é a área atrás do galpão, aonde se dizia que era munição. E tudo isso aqui que foi escavado, pessoal, tudo isso aqui tem evidências fortes de fogo. Fogo. Fogo que os caras colocaram nos corpos ou nos ossos que eles amontoaram para desaparecer com os vestígios humanos. Tá? Tudo isso aqui foi escavado. Tem uma foto famosa, célebre, depois eu vou ver se eu encontro ela para mostrar. Isso aqui estava tapado de corpos. Tapado de corpos. Quando a Associação de Antropologia Argentina escavou isso aqui, devia ter mais ou menos uns 50 corpos jogados aqui.
Isso aqui é um outro prédio, né, que estava na frente do Poço de Vargas, né, e esse prédio também provavelmente foi utilizado pelo regime militar para outras funções, que não foi muito bem identificado. Tá vendo essa foto aqui? Vocês conseguem enxergar essa foto? Conseguem ver? Tudo isso aqui é aterro que saiu de dentro do poço. As vigas, os blocos de pedra, os restos de prédio aqui, tudo isso aqui saiu de dentro do poço. Tá? Os arqueólogos tiveram que estabelecer gruas, né? Ganchos, que nem de construção, para tirar tudo isso aqui que estava aterrando o poço. O poço não estava limpinho assim, não. Tudo isso aqui estava aterrando o poço. Fala, Tamara. E assim, para eles chegarem ao poço, foi alguém comentou, assim, foi de algum militar que indicou, alguma coisa assim? O Poço de Vargas, ele era um lugar suspeito, porque ele fica na beira, ele fica bem fora da cidade, né? Ele fica bem na periferia da cidade, e sim, né? Tinha rumores de pessoas, né? E os rumores foram levando até que eles encontraram o poço, e obviamente os militares se opondo à escavação do poço, né? Dizendo que não tinha nada ali e tal, mas porque aterrar, né? Ah, não, aterraram o poço para não cair gado dentro, não cair gente dentro. Não. O poço era um local de desova de gente perseguida, né? Então foi cruzamento de informações e tal, né? Até chegarem lá e começarem a escavar. O prédio que eu falei para vocês era esse, era um prédio que era dito que era um prédio de munições, e a descrição dos presos era isso, né? Eram baias, onde eles ficavam ali dentro dessas baias, não podiam se esticar e não podiam dormir, né? Porque sempre havia pessoas ali impedindo eles de dormir, né? Que é uma forma também conhecida de tortura, né? É impedir as pessoas de dormir, né? Tucumã fica aqui, tá? Mas Tucumã não foi o único local, né? A Argentina foi cheia de pontos de tortura, desaparecimento de presos, perseguição, pontos que foram mais ou menos usados, né, para pelo uso do aparelho estatal, né? Então, por isso que se fala, né, na memória, né, ou seja, descobrir onde eram esses pontos, desvendar onde eram esses pontos, confirmar, né, através de qualquer forma que fosse possível, confirmar que esses postos realmente eram locais de tortura, né? Então, tudo isso aí foi um grande trabalho que o governo argentino fez o meia-culpa a partir da redemocratização, coisa que o Brasil nunca fez, porque a lei de anistia do Brasil, né, preconizava anistia, mas uma anistia de todos, né? A lei da anistia no Brasil era uma lei para todos. Então, torturadores, né, todo mundo estava anistiado pelo governo a partir desse grande pacto de esquecimento, esse pacto de vamos botar uma pedra em cima disso, né? Não importa que eu arranquei tuas unhas, né? Que eu quebrei tuas pernas, né? Que eu dei choque nos teus testículos e tal. Vamos esquecer isso e vamos colocar uma pedra em cima disso, né? Foi o que o governo brasileiro fez. O governo argentino nunca pôde fazer isso, porque o número de pessoas, não existe argentino vivo, não existe. Não existe argentino vivo que não tenha um parente, um vizinho, um conhecido que tenha sido torturado ou morto pela ditadura. Não há nenhum argentino que não tenha tido um parente, um vizinho, um conhecido, né, que não tenha sido torturado. Né, isso é... então essa escala na Argentina foi muito mais aterrorizante, né? Então, o que os arqueólogos fizeram foi isso, né? Foi decapar, assim como a gente faz uma decapagem horizontal, eles fizeram uma decapagem vertical para provar, então, como era a estrutura desses prédios, né? Utilizados pela
ditadura, né? Isso aqui está do lado do poço, né? É um alicerce, uma tampa, né? A saranda, né? A peneira, né? Para peneirar todos os vestígios que saíam do poço. E aqui está, digamos assim, dentro do galpão, né? Uma certa estratigrafia desse galpão para mostrar tudo que foi feito dentro do galpão para provar que esse galpão nunca foi usado como depósito de munição, mas sim foi utilizado como um local para prisão temporária ou tortura dos presos políticos, né? O galpão, os milicos diziam não, esse galpão ele só tinha munição dentro, mas é engraçado que tinha toda uma fiação elétrica, né? O que é incompatível com um depósito de munição, você ter uma fiação elétrica que pode pegar fogo, explodir tudo, né? Aqui aparecem, né, os pontos onde chegava a luz, né? Então havia sim luz nesse galpão, contrariando o depoimento dos milicos, né? Aqui também a parte onde eles escavaram para esconder os corpos, né? Atrás do galpão. E aqui está o ponto, né? Aonde estava no último lençol freático, né? Aonde estavam todos os corpos depositados, né? Os restos dos corpos depositados no corpo de Vargas, né? Então, o texto que eu mandei para o Anderson, né? Vai ter um relato disso aqui e de toda essa estrutura montada aqui no Campo de Vargas para recuperar essas identidades, né? Recuperar esses DNAs, né? Que foram soterrados, foram jogados embaixo d'água, enfim, tudo para que houvesse o seu esquecimento. E na escolinha aquela, né? Depois da democracia, o que houve foi então transformar a escola num centro de memória, né? Porque boa parte dos desaparecidos eram operários ou estudantes, né? Os operários dos canaviais, que tentavam fazer greve, que tentavam fazer qualquer tipo de paralisação, paro, como eles chamam, né? Os paros. E aí, então, esses operários, esses trabalhadores eram levados para esses centros de tortura e desapareciam, né? E os estudantes também, quando eu tive a oportunidade de ir na Universidade de Tucumã e também em La Plata, todas as universidades têm centros de memória, todas as universidades têm retratos dos desaparecidos, né? Daquelas pessoas que morreram nas mãos da ditadura. Isso hoje. Você entra numa universidade hoje, está lá as fotos das pessoas como se fosse lá no período, né, que elas desapareceram. É impressionante como eles não deixam a memória ser apagada, eles não deixam a memória ser esquecida, né? Então, Tucumã é um lugar onde os canaviais são gigantescos e vocês conhecem condições de trabalho insalubre no Brasil como trabalho escravo. A mesma coisa acontecia em Tucumã, com os grandes monopólios internacionais, donos das fábricas, né, de cana, né, e sempre que um trabalhador começava a fazer mobilização ou qualquer tipo de tentativa de sindicalismo, né, já desaparecia, já era chamado para dar depoimento e, naturalmente, nunca mais aparecia, né? Então, por isso aqui, toda essa escola, especificamente essa escola familiar, né, ela virou um centro, virou um espaço de memória, justamente por causa das lutas dos trabalhadores, né, as lutas obreiras, né, dos trabalhadores tucumenhos, né? Lembrando, para quem não lembra, que Mercedes Sosa é tucumenha, né? Ela é natural de Tucumã, ela enfim, dessa província aqui, né? E a escola está toda decorada, né?
justamente para manter esse movimento de memória. Aquela foto do alicerce que eu mostrei antes. Deixa eu ver aqui mais. Aquela estratigrafia de parede, agora aqui com uma foto melhorzinha, né? Aqui é uma estratigrafia de pintura, né? A pintura atual, e eu vou decapando, né? Eu vou raspando com bisturi delicadamente para ver as camadas inferiores da pintura e ver todas as camadas até chegar no cimento, até chegar no reboco, propriamente dito, né? Mostrando a parede original. Né? E quando eu não encontro isso aqui em outras paredes, eu vou dizer, ó, essa parede aqui é mais antiga que aquela outra ali do lado, né? Porque eu tenho justamente essa estratigrafia de pintura, tal qual uma estratigrafia horizontal, que cada camada mais embaixo é mais antiga, a mesma coisa acontece aqui. Cada camada dessas que eu vou raspando é mais antiga, mostra uma pintura anterior, mostra uma camada anterior da parede. Isso aqui vocês entendem, né? Tranquilo, né? Fácil de compreender, né? É uma decapagem vertical para mostrar as camadas de pintura, né? Os locais onde foram escavados os corpos, novamente. E isso aqui é o número de pessoas identificadas. Tem mais alguns DNA que, pelo tamanho da amostra e pela dificuldade de identificar as famílias, ainda não foram identificados. Esses aqui são as pessoas identificadas no Poço de Vargas, né? Pessoas recuperadas e identificadas na inumação clandestina Poço de Vargas, né? E a Associação de Desaparecidos de Tucumã, né? Que plantou as árvores lá com as fotos das pessoas, para que as famílias pudessem pelo menos enterrar literalmente os seus mortos, né? E enterrar também a esperança de que talvez algum deles tivesse sido vivo. Porque lembrem-se vocês que muitos dos perseguidos, muitos dos desaparecidos eram mulheres, muitas mulheres grávidas, né? Que os filhos foram adotados pelos militares, né? Na ditadura argentina. Então, o movimento das mães da Praça de Maio em Buenos Aires, depois das avós da Praça de Maio em Buenos Aires, e hoje a gente tem o movimento das bisavós da Praça de Maio. Por quê? Porque sabem que um monte de milico, um monte de mulher de milico ou de milico estéril adotaram essas crianças, filhas desses opositores aos regimes, né? E isso é milhares de casos que aconteceu na Argentina. Não é nenhum, nem dois, nem 10, nem 20. Né? Então, cada um desses rostos aqui, cada uma dessas pessoas, né, que foi morta pelo regime, né, são aquelas que aqui no Poço de Vargas foi identificada. Certo? Então, cada uma dessas fotos aqui são aquelas identificadas. Se eu não me engano, ainda tem uma meia dúzia ainda não identificada. E como eu falei para vocês, tem várias mulheres, né? Estudantes, trabalhadoras, né? Que encontraram o seu fim na mão da ditadura. Aqui o galpão, que eu falei para vocês, né? O galpão antes, né? Então, isso aqui é um desenho esquemático que depois arqueologicamente foi comprovado. O tamanho das baias aonde ficavam as pessoas, né? Que não podiam deitar, ficavam sentadas ali, né? Ou antes ou depois da tortura. E os milicos dizendo que esse galpão aqui não, era só um local de munição, né? O tipo de coisa que saiu de dentro do poço, né? Todo tipo de resto de muro, de caliça, de pedra, de concreto, de viga, que o pessoal teve que criar toda uma estrutura para poder
retirar esse aterro daí, né? Isso, então, é a história do Poço de Vargas que eu queria falar para vocês. Tem uma comunidade no Facebook, que é o Centro de Memória, né, da Argentina, que participou desses trabalhos, é o CAMIT, né? Que, enfim, vai estar ali, vocês vão ver algumas dessas fotos e outras do trabalho do pessoal, como eles recuperaram isso aí, e as publicações também, né? Porque cada memória resgatada, cada pessoa identificada, né, é uma vitória, né? É uma vitória porque, enfim, as pessoas finalmente podem finalmente sepultar os seus mortos, né? E bom, o que eu tinha para colocar para vocês é isso. Questões que não podem se calar. Nunca, 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 nunca o Brasil chegou nem perto disso, tá? O que existe no Brasil é a escavação de um cemitério clandestino, que é o cemitério de Perus. Se vocês procurarem lá na internet, né, cemitério clandestino de Perus, que é a periferia de São Paulo, vocês vão encontrar alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, me deem 1 minuto só, que eu quero ver aqui. André, Departamento de História, Arqueologia Histórica. Tarará, apresentação. Só um segundo, pessoal, me deem só um minutinho aqui. Arqueologia. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Por favor, agora a hora é agora. Professor, eu queria perguntar se vocês ou outras equipes de arqueologia não sofreram resistência para acessar o local, ou para, enfim, escavar no local por parte dos militares ou do governo. Todo mundo, né? Na verdade, no Brasil não teve escavação nenhuma, né, Diogo? Eu vou te mostrar aqui rapidamente. Não, eu quis dizer em Tucumã. Lá na parte do Não, não, porque lá, o que aconteceu em Tucumã, como aconteceu em toda a Argentina, é que a democracia exigia uma revisão histórica. A democracia exigia, né? Então os milicos baixaram as orelhas, né? Porque na verdade assim, a gente fala em repressão por parte civil militar, mas a gente tem que ser honesto. O regime de repressão, ele é um regime de repressão a todos os opositores. Ou seja, tem muito milico, como Lamarca, né, que vai fazer oposição ao regime e vai ser preso, vai ser injustiçado, vai ser morto, vai ser torturado. Então, a gente fala na repressão aos civis, mas a quantidade de militares que foi perseguido pela ditadura é imensa, é gigantesca. Teve gente que simplesmente contestou a ordem, foi aposentado, perdeu a patente, foi aposentado, né? Teve gente que, enfim, se matou, né? Teve gente que se suicidou, né? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, aproveitar que são menos de 3 horas, abusar um pouco da boa vontade de vocês, né? Quando a gente fala em regime de exceção, tá? Eu posso falar da Guerra Civil Espanhola, né? Se vocês observarem um pouquinho esse esqueleto, vocês vão ver que ele está de bruços e tem um furo, 2 furos, na verdade, né, na cabeça. Isso aqui é uma execução, tá? Isso aqui não é
A pessoa não se matou com 2 tiros na cabeça, tá? Isso aqui é execução. E até hoje, vários lugares da Espanha continua encontrando essas fossas, esses lugares relativos ao período da Guerra Civil Espanhola, relativo ao período da ditadura do Franco, né? Aonde se encontra centenas e centenas, né, de locais de, digamos assim, lugares clandestinos, né? Porque não são enterrados em cemitérios. São lugares clandestinos aonde as vítimas do governo militar, seja da Guerra Civil, da Guerra Civil Espanhola, seja do governo franquista, foram encontrados. Certo? Então, não é uma coisa nem exótica e muito menos fora do padrão. Isso aconteceu em vários regimes de exceção. Eu não vou me dedicar aqui muito. Se vocês quiserem, eu posso mandar essa revista para vocês, né? Aonde fala de diversos corpos encontrados numa trincheira clandestina de pessoas opostas ao regime da instalação do Franco, né? Do regime da Guerra Civil Espanhola e da ascensão do Franco, Francisco Franco, na Espanha, né? A forma como esses esqueletos foram jogados, tá? Ou seja, quando eu falo de uma cova clandestina, não tem preocupação nenhuma, as pessoas foram jogadas aqui, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? Como eu falei, esse cidadão aqui que levou 2 tiros na cabeça, né? E caiu de bruços, né? Nessa vala. A cultura material, né? A arqueologia serve para isso. A cultura material que mostra que essas pessoas elas foram retiradas do local onde elas estavam, né? Como vários regimes de exceção, né? Captura as pessoas, que é a forma mais efetiva de perseguição, né? Você captura a pessoa na rua do jeito que ela está, ou em casa, do jeito que ela está, né? E leva ela para um centro de detenção, e às vezes nem leva, ela é simplesmente executada sumariamente. E aí você encontra as pessoas com escova de dente, né? Com seus relógios, né? As medalhinhas de devoção aos santos, né? E muitos corpos também com as provas da execução, né? Como isso aqui é fuzil, tá? Isso aqui não é arma, isso aqui é fuzil, tá? E os projéteis dos fuzis, né? Existe uma diferença entre arma e fuzil, quando a gente fala em termos de cartucho, né? E aí coisas como essa aqui, que são absurdamente monstruosas, né? Vocês estão vendo isso aqui, né? Dá para ver o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um chocalho. Isso aqui é um chocalho de bebê, né? E nessa matéria do El País aqui mostra quando encontram o filho desta mulher que foi sequestrada e foi assassinada, né? E devolveram o chocalho para o cara. O cara agora está com 80 anos. Então vocês imaginam o que é a barbárie, né? Desses regimes de exceção. A pessoa foi jogada ali com o chocalho do filho dela. Então imagine o desespero de uma mãe, sabendo que vai ser executado e o filho dela, né? E aí a gente tem outros exemplos, né? Cemitérios de peste, por exemplo, né? Alguns cemitérios de peste onde sim, aí as pessoas foram colocadas, né? Que é uma situação à parte, né? E, enfim, outros contextos, mas como o cemitério na Inglaterra, né? Tem um cemitério na Inglaterra que era um cemitério embaixo de um convento. Vocês enxergam isso aqui? Embaixo de um convento, né? Então, isso aqui é outro tipo de arqueologia, né? Mas isso aqui é a área que eu falei para vocês da Argentina. Aquele buracão que eu mostrei, gigantesco, né?
Aquele buracão foi onde foram encontrados esses corpos, né? Gente de bermuda e havaiana. Jogada. Ela tá de costas, né? Vocês estão vendo que essa pessoa aqui tá de costas, né? E esse grupo, né, a equipe argentina de antropologia forense, junto com o CAMIT, né, a equipe argentina de antropologia forense, ela é nacional. O CAMIT é só de Tucumã. Esse link que eu postei para vocês aí na conversa aí, né? E aí vai aparecer isso, né? Vai aparecer o jeito que a pessoa foi sequestrada, né, torturada e provavelmente morta e despejada, justamente atrás daquele quartel aonde os milicos depois colocaram fogo para apagar parte das evidências, né? Mas a equipe chegou lá e também conseguiu recuperar algo como isso aqui. Isso aqui é uma escavação daquele lugar que eu mostrei antes. Tá? E aí, o que acontece? Vou deixar para vocês lerem aí, né? O que acontece é que, digamos assim, não, a sociedade argentina, na democracia, não permitiu haver esse revisionismo histórico. A sociedade argentina, então, impôs ao governo democrático um passar a limpo essa história, né? Isso que, então, obrigou o governo argentino a rever, né? Foi obrigado a rever. Então, tudo o que a Argentina passou, né? Coisa que nunca foi feita no Brasil. Isso aqui é aquele buraco que eu mostrei para vocês. Aquele buracão gigante, onde do lado tinha umas partes queimadas. É isso aqui. Né? Isso aqui, né? É aquela parte ali que depois eu posso rastrear nas fotos de novo para vocês aqui. Já localizo aqui de novo. Já localizei aqui. Depois então, vou interromper esse compartilhamento. Olhem essa foto da esquerda, tá? Essa foto da esquerda é a primeira aqui em cima, tá? Essa foto aí é... quando eu visitei, era isso aqui. Né? Então, isso aqui é exatamente onde foi escavado. E aquelas áreas queimadas que acontecem aqui, ó, né, foi aonde os milicos tentaram tocar fogo para acabar com as evidências, né, arqueológicas, e os caras escavaram tudo isso aqui, né, aonde foram encontrados os corpos. Certo? Vamos voltar lá para a apresentação. Então, esse número absurdo de pessoas encontradas, né? E aí a identificação e tal, e devolver os corpos para as famílias e tal. Então, esse processo em Córdoba, na Argentina, também estive em Córdoba, na Argentina. Vocês estão vendo aqui, parecem ser 3 digitais, né? Parecem 3 digitais, né? Isso é o nome das pessoas que foram presas nesse centro clandestino, né? Se vocês olharem com cuidado, não sei, aqui não consigo ampliar, mas cada uma dessas fotos, disso que compõe a digital é o nome de uma das pessoas que passou por esse centro clandestino em Córdoba. Certo? Já falei para vocês aqui e tal. Isso aqui é a escavação do cemitério de Perus. Vocês vejam a diferença entre a escavação coordenada por uma equipe de resgate de memória, no caso da Argentina, e esses trabalhadores aqui que são coveiros, não são arqueólogos, não são peritos forenses, não são peritos, são coveiros. Esses coveiros, esses trabalhadores aqui, que desenterraram esses sacos aqui, né? Com um detalhe, que essa parte aqui do cemitério de Perus também poderia estar abrigando gente que morreu
de pneumonia, tifo e tuberculose na década de 30. Então, a gente não sabe exatamente se esses corpos aqui são só de perseguidos políticos da ditadura de 64 ou se isso aqui também são corpos de indigentes da década de 30. Certo? E aí, então, para fins de fotografia, chamaram um perito, né, um médico, para pseudo-desencavar um osso. Olhem o jeito que a coisa está desencavada. Isso aqui foi desenterrado, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com arqueologia. Tá? Isso aqui de arqueologia não tem nada. Isso aqui é um desenterramento. Desenterrou ossos. Para fins de comissão da verdade, só para tirar foto. Né? O que acontecia, na verdade, era isso aqui. O que aconteceu, na verdade, foi isso aqui. Vários sacos pretos, né? Desenterrados por coveiros, tá? Que ficaram jogados desse jeito aqui. E ficaram anos jogados desse jeito, né? Essa notícia aqui é de 2014, né? E aí começam as notícias, né? Porque a gente pensa, tá legal, 2014, né? Começaram a identificar, né? E aí a notícia de 2013 já fala que não tem profissionais para identificar essas ossadas. E depois, em 14 ainda, né? Desculpa, em 15, né? Sim, é gritante, é absolutamente gritante. Em 15, né? 2015, né? Aí algumas ossadas vão para a perícia, depois de passarem anos em sacos pretos, depois de passarem anos embaixo de uma escada, jogado, literalmente jogado. Tava um monte de saco preto jogado embaixo de uma escada, esses ossos. Aí depois, em 15, isso começa a aparecer, né? E aí já em final de 15, né, vai ser dito que a melhor parte do crime da ditadura é isso, né? Se eu não tenho como desaparecer com as pessoas, eu inviabilizo o trabalho de tal forma que eu desapareço com a memória, né? Se eu não consigo desaparecer os corpos, eu desapareço com a memória. Certo? E se vocês colocarem, eu vou mandar essa apresentação depois para vocês, mas se vocês começarem a observar tudo que foi feito em termos de recuperação dessa memória, vocês vão se aproximar quase zero. Enquanto só no Poço de Vargas, foram 175 identificados, né? A equipe da Unesp, que estava com esses ossos aqui no Brasil, identificou um corpo, identificou um esqueleto. Certo? Então, como a Laura disse, né, é dessa forma que dá para ver a diferença entre Brasil e Argentina, porque a lei da anistia fez isso, né? A lei da anistia anistiou todo mundo, né? Torturadores e torturados, né? Com tapinha nas costas, dizendo assim, vamos esquecer isso aí. Vamos esquecer, né? E isso aí, então, fez com que esse período da memória do Brasil, né, continue nessa mixórdia, porque todo o trabalho da Comissão da Verdade não tem nenhum trabalho arqueológico que tenha acompanhado qualquer tipo de ação referente ao período. Fala, Tamara. E eu acho também, professor, que essa lei da anistia também é uma das coisas responsáveis para a gente ter essa, quer dizer, não a gente, mas o senso comum ter essa memória, assim, da ditadura como um período, né, romantizado, né, que tinha ordem, tinha progresso, que é o senso comum, acha que é isso, professor? Claro. Impressionante. Semana passada, conversando com uma pessoa, assim, e ela não tinha culpa. Era uma mulher que trabalha, passa trabalho para criar os filhos, tudo, mas a ideia é que tudo que vem de militar pode ser confiado. Claro, porque tu tem o binômio de que a ausência de informação, né, mais a ocultação do que não interessa, né? Então, por exemplo, o relatório Figueiredo, né,
que é um relatório escrito por um comandante militar dentro de uma área indígena, né? Se estima aproximadamente 30 mil indígenas que tenham sido mortos durante a ditadura por N motivos, né? Desde grilagem de terra até beneficiamento de pessoas individuais, até, enfim, eliminar a resistência das lideranças indígenas. Isso continua parado. Isso continua em aberto, né? Não há um trabalho, pelo menos eu desconheço, um trabalho sério sobre a questão da ditadura, as repercussões da ditadura civil-militar nas áreas indígenas, né? O quanto de pessoas foi perseguido, morto e tal, né? Então, isso é absolutamente impressionante, mas sim, só no meio acadêmico. O relatório Figueiredo ele só circula dentro do meio acadêmico. Mas um trabalho de vulto, um livro que aponte, né, todos esses documentos que vêm a grande público e mostram o extermínio, a perseguição, né, a implantação de um modelo produtivista de agronegócio nas áreas indígenas, né, onde os líderes das áreas indígenas, os capitães, né, eram beneficiados, isso não tem. Porque até a própria condição, né, os indígenas hoje ainda muitas vezes se referem às grandes lideranças com o título de capitão, né? Porque o capitão era o posto mais alto que tinha na área indígena, que era um milico, que geralmente tinha feito merda, né? E aí vai ficar de castigo lá numa área indígena, lá organizando a área indígena e fazendo aquela área indígena ser produtiva do ponto de vista econômico, né? Um trabalho escravo, naturalmente, né? E aquele cara ficava lá, né? De castigo, né? Durante um período até que ele poderia, enfim, voltar para a civilização depois de um tempo de punição, né? E aí, então, se criou essa nomenclatura dentro das áreas indígenas. Eu ouvi, inclusive, índios se referindo a outros, não, aquilo lá é o capitão fulano, né? Que é o maior título que eles conheciam dentro das áreas indígenas. Então, isso aí não está falado, isso aí não está dito, né? Então, pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Se algum de vocês ainda não tem o texto ou o tema para trabalhar, para fazer a resenha, por favor, se acuse, né? Se acuse, se anuncie, se avisem, né? Ou me avisem, né? Para corrigir isso aí, tá? Porque vocês têm até a semana que vem, então, para mandar essa resenha, né? Desse tema, né? E aí a gente tem a aula que vem ainda, como aula para falar de arqueologia de contrato, né? Que é a nossa última aula. Bom, e aí vocês têm esse período aí para mandar esse trabalho, né? Para avaliação, certo? A primeira avaliação todos vocês têm lá no Moodle, né? Tá lá escrito lá com os comentários. Cada um de vocês lá tem os comentáriozinhos a respeito da primeira avaliação. E agora, então, a segunda avaliação, que vocês têm esse prazo aí, tá? Para fazer a partir do tema escolhido por vocês. Alguma pergunta? Perguntas? Aproveitam agora. Se não... Fala, Tamara. Só para confirmar, professor, é dia 7 o dia para entrega, é que eu tinha anotado aqui na última aula, dia 14. É dia 7, então. É dia 7. Aula. Dia 7, porque dia 14... Dia 14 praticamente já encerra o semestre, né? É a semana, vamos chamar assim, semana de exames. Me corrijam se eu estiver errado aí. Peguem o calendário acadêmico, vejam aí quando é que é a semana de exames. Laura, por favor. Eu acho que eu dei uma viajada aqui, não prestei atenção. O trabalho ele vai ser postado no Moodle ou é para enviar por e-mail? Manda por e-mail. Certo, obrigada. Mandar por e-mail. Perguntas? Christian, Luísa, Anderson, Ingrid? Perguntas? Bom, se ninguém tem perguntas, então me despeço. A gravação da aula fica à disposição no Moodle para quem tiver dúvidas. É resenha bibliográfica, não é fichamento, não é resumo. O prazo é dia 7, então, de fevereiro,
tá? Se alguém tiver alguma contestação em relação ao prazo, pode me mandar. André, eu vi ali no calendário acadêmico que a semana de exames vai até dia 21, né? Beleza, a gente pode conversar. Eu não tenho problemas em relação a isso, tá? Mas eu acredito que quanto mais cedo vocês se livrarem, né, mais tempo vocês têm para as outras disciplinas, penso eu, salvo engano, né? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida, Diogo? Só um comentário. Tem vezes que tu brinca assim no final da aula que hoje terminamos meio azedo, né? Meio para baixo, mano. Nessa aula, bem para baixo mesmo. É que na verdade, assim, ó, foi bom tu fazer esse gancho, né, Diogo? Como eu disse e repito, né, não foi feito nenhum trabalho de arqueologia em relação aos desaparecidos políticos no Brasil, tá? Isso desconheço. Se vocês tiverem algum trabalho de arqueologia, escavação, não arqueólogos falando de história do período. Trabalho de arqueólogos falando da história do período, tem vários. Tem um trabalho muito bom de uma menina de Pelotas que fez mestrado e doutorado sobre a arqueologia da repressão, e ela vai tentar visitar as casas aonde o sistema repressivo era exercido em Porto Alegre. Em Porto Alegre tinha o DOPinho, né? O DOPS, né? O DOPS, o DOPinho tinha em Porto Alegre. Inclusive, depois de terminar a gravação, eu posso fazer um outro comentário sobre o DOPinho, né? Mas não houve escavação. Não há nenhum trabalho de escavação, nem que nem aconteceu ali na escola, né? Vamos tirar a tinta para ver se confere ou não os depoimentos dos torturados com os torturadores. Não, não, não. Nada parecido com uma arqueologia de campo foi feita em termos de arqueologia da ditadura. E outra coisa que, assim, ó, como eu digo, é um período que o Brasil não fez a sua meia-culpa, o Brasil não fez a sua botada de mão na consciência, como o Chile fez, como a Argentina fez, como o Uruguai fez. Né? O Brasil nunca fez isso. Né? O máximo que o Brasil fez foi criar a Comissão da Verdade, né? E aí sempre dá treta, né? Porque aí é a tua palavra contra a minha, né? O André tem uma máscara, uma máscara da peste na casa dele. Aí eu digo, não tem, não, mas tá gravado lá e tal. Então fica a palavra de um contra o outro, né? Então a Comissão da Verdade sempre careceu dessas evidências materiais mais fortes. E quando a gente tem o cemitério de Perus, que poderia ser uma oportunidade de ter um trabalho arqueológico forte, de arqueologia forense, de peritagem forense, não tem nada. Não tem nada. Conseguiram identificar uma pessoa, né? Que é o quanto o Brasil se preocupa com esse tema. É o quanto o Estado-nação Brasil, se preocupa com esse tema. Né? Por isso que a anistia, quando foi pregada, né, ampla, geral e restrita, era porque ela beneficiava muito mais os torturadores, né, do que as pessoas que tiveram autorização para voltar para o Brasil. As pessoas que tiveram autorização para voltar para o Brasil podiam cruzar novamente com seus carrascos sem nenhum problema. Né? Então, sim, é uma aula que hoje o humor deve ser pior que o das outras aulas, né? Porque, de fato, né, a gente tem todos os motivos para ficar com raiva. Né? E eu, como arqueólogo, eu te falo porque eu tenho acompanhado o trabalho de jovens arqueólogos aí, falando sobre ditadura, falando sobre período de ditadura. É uma approach, é uma aproximação arqueológica do período, mas não há trabalho arqueológico, não há nada arqueologicamente de investigação arqueológica em qualquer centro clandestino, em qualquer quartel, em qualquer lugar, né, para dizer, olha, sim, fizemos o tema de casa, fizemos a arqueologia dessas pessoas e essa arqueologia diz isso. Não há, não houve. Né? O que só reforça a ideia, a noção, a fala dos detentores do poder, dos detentores da história, como diz o Tamara, né? Ou seja, as pessoas compram a versão da ditadura como um período bom, como um período legal, como um período isso e aquilo, porque absolutamente não tem informação, né,
não tem instrumentalização para falar a respeito, né? Então, gente boa, obrigado pela participação de vocês, né? Mandem a resenha, qualquer dúvida, se vocês quiserem contestar o calendário, me apontem lá o calendário acadêmico aí, mas eu acho que a data de 7 de fevereiro é uma data boa para vocês poderem ler o texto encaminhado, ler algumas outras textos periféricos para comentar e aí, a partir daí, fazerem a resenha de vocês, tá bem? Então, até mais, até a semana que vem, cuidem-se, tá? A vacina já chegou, mas não é por isso que vocês podem sair borboleteando, afinal de contas, a pandemia não acabou, tá bom? Tchau para vocês, cuidem-se, por favor. Tchau, boa